Ok. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler a Bíblia e depois nós vamos fazer como temos já praticado. Vamos pedir que a palavra fale ao nosso coração. O Senhor Deus sempre fala através da sua palavra. No entanto, nem sempre nós estamos predispostos a ouvir a sua voz. E eu quero nessa manhã pensar com os irmãos a partir do seguinte tema: o poder da oração vitoriosa. A palavra de Deus diz assim, Tiago 5, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quero chamar a atenção para a última parte do versículo 16, que é exatamente o verso, a parte que nos inspira nessa manhã. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Na tradução disponibilizada, diz assim: a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Ponha comigo a sua mão direita sobre a Bíblia. Tem nada místico, mas tem um desejo. E diga comigo em voz alta, na medida do desejo do seu coração, diga assim: Senhor Deus, esta é a tua palavra. Eu te peço que fales ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na nossa campanha de oração. A maior campanha já desenvolvida por nossa comunidade. Já realizamos outras. Uma delas, por exemplo, que reuniu 400 pessoas por um período de tempo, jejuando e orando pela vida da igreja. Muitas conquistas que nós alcançamos, elas são frutos dessas maratonas, dessas campanhas,
desse envolvimento que a nossa igreja, ao longo da sua história, já desenvolveu voltada para a oração. E nós começamos então uma campanha na segunda-feira, que deveria se encerrar hoje, mas pela graça de Deus, nós fomos encorajados, nós fomos desafiados a prosseguir até o dia 31. E no domingo passado, eu lhes trouxe aqui uma palavra intitulada Os Inimigos da Oração Vitoriosa. Há inimigos. Falamos aqui que o inimigo é a falta de objetividade, fundamentamos no texto sagrado. Falamos aqui que um outro inimigo tem a ver com a dúvida no coração. Falamos aqui que um outro inimigo é a falta de expectativa. Há pessoas que oram sem expectativa, ou seja, se Deus responder, tudo bem, se não responder, está tudo bem. Ou seja, o indivíduo entra numa maratona de oração, sem expectativa, sem desejo ardente. A falta de expectativa define o fervor. Quem não tem expectativa não é fervoroso. Quem não tem expectativa de respostas objetivas não é fervoroso. Ora esporadicamente, não põe o coração na oração, ora como quem reza, ora como quem repete palavras decoradas. Quem não tem expectativa, a sua oração se torna uma oração muitas vezes enfadonha, cansativa, porque não tem expectativa. E falamos também que um outro inimigo da oração vitoriosa é a falta de perdão. No texto que lemos, o Senhor Jesus Cristo insere o desafio ao perdão como condição para que a nossa oração seja ouvida e respondida. E quando eu falo isso, irmãos, é porque pode ser que alguns de nós aqui, que até estamos investindo tempo para orar, mas sem qualquer chance de resposta. Sem um coração perdoador, atente para isso. A oração, ela não passa do teto da sua casa, se é que ela chegue lá. Que haja um coração perdoador. Na quarta-feira passada, nós falamos aqui sobre os segredos da oração vitoriosa. Quantos estavam aqui na quarta-feira? Quantos a ouviram pela internet? Então, vale a pena. Acho que eu vou pregar esse sermão outra vez. Os segredos da oração vitoriosa. E analisamos a vida de Isaac. Há segredos. Quais são os segredos? Primeiro segredo da oração vitoriosa é orar inspirado nas experiências do passado. Isaac orando por Rebeca, sua esposa, que era estéril. Mas ele tinha uma história de milagre. Isaac era milagre para Sara. Era um milagre. Sara o teve com 90 anos. Quando, do ponto de vista humano, não havia possibilidade. Mas ele, inspirado no passado, avançou e Deus lhe deu vitória. E falamos um outro segredo também, que é persistência. Você sabe quanto tempo Isaac orou para que Rebeca desse à luz? Quanto tempo? Quanto tempo? 20 anos. Pode ser que a sua resposta na campanha, dos muitos, centenas,
talvez até milhares de pedidos que estão aqui, não aconteça no final da campanha. O texto que nós lemos na quarta-feira, ele parece que dá a ideia assim, de que Isaac casou-se com Rebeca, que era estéril, e ele orou insistentemente, o Senhor ouviu o seu clamor. Parece que a ideia que se tem é de que quando ele disse amém, a sua esposa chegou e disse assim, estou grávida. Mas não foi assim, foram 20 anos. Segredo. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre o poder da oração vitoriosa. Poder da oração vitoriosa. A oração é a maior arma da igreja. É a maior arma do crente. Deus me livre de desprezar um minuto sequer o valor da oração na minha vida. A oração é a maior arma do crente. Poderosa. O texto diz, eficaz. Pode muito na sua atuação. Na verdade, se nós compreendêssemos plenamente o que está por trás da oração, nós oraríamos mais. Se nós compreendêssemos o que se processa no mundo espiritual quando você ora, quando você se dobra diante de Deus, com a mente turbada, com o coração pesado, querendo saída, querendo respostas, confuso, angustiado. Se nós compreendêssemos o que se processa no mundo espiritual, quando nós oramos, certamente nós oraríamos mais. Você lembra de Paulo? Atos 9, Paulo se converte. E o Senhor aparece a Ananias e diz, vai lá conversar com esse homem, porque ele está orando. Meus irmãos, aquilo que a ação humana não consegue, a oração faz possível. É a santa conspiração do céu com a terra, do homem com Deus. É o milagre que se apresenta porque alguém está orando. O texto de Tiago nos diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, há poder na oração vitoriosa. Por que falo oração vitoriosa? Porque nem toda oração é vitoriosa. Porque não tem os segredos. Ou porque se rende aos inimigos. Então é oração que não é vitoriosa. Preste bem atenção, que nós vamos destacar do texto, pelo menos, 4 efeitos, 4 possibilidades da oração vitoriosa. Nós estamos aqui numa campanha, prezados irmãos e irmãs, e queira Deus que através do seu Espírito Santo, abra nossa mente e nos permita vislumbrar essa dimensão sobrenatural. Queira Deus que nós sejamos como que colocados assim numa fresta
e possamos ver a dimensão do mundo espiritual quando a igreja ora. Atos 12, a Bíblia diz, Pedro guardado na prisão, 16 soldados designados para cuidarem dele, revezando-se em grupo de 4, 2 dos quais acorrentados a Pedro, um à direita e outro à esquerda, 2 do lado de fora. Imagine, se ele fosse coçar, o camarada que estava ao seu lado era incomodado. Humanamente falando, uma situação insolúvel. Uma situação sem qualquer possibilidade de solução. Mas há uma chave no texto de Atos 2, que descortina o milagre. Está lá no verso 5. Pedro estava guardado na prisão. Mas, que diz o texto? Como é que a igreja orava? Com insistência a Deus por ele. Irmãos, isso dá certo. Se entendêssemos bem o poder da oração, nós não murmuraríamos. Muitos de nós aqui vivendo lutas e murmurando o tempo todo. Fala sério, tem gente que é ruim de conversar, porque camarada só reclama. Parece que é um sugador de esperança. Chega perto da pessoa, só reclama. Há muitos anos atrás, quando comecei aqui o ministério, 1978, que eu chegava lá no nosso templo alugado, um aluguel caro, eu dormia no fundo da igreja, num sofá-cama, que era o sofá onde eu dormia durante a semana, e que era o sofá onde a minha classe de batismo se acomodava, porque o meu gabinete, era quarto, e era onde tudo acontecia, era o lugar de estudo. Eu me lembro, vindo do Rio, seminarista, com o coração cheio de paixão, uma igreja pequena, que não podia sequer apoiar dignamente o seu obreiro. E eu deixava a minha mochila, minha bolsa azul, de couro, que eu comprei para poder sair, visitar, vir para a Barra do Piraí, com a minha mobília, meu enxoval, que era uma muda de roupas, uma Bíblia e o cantor cristão, meu inário. Depois eu fiquei mais chique, passei a andar com aquela mala chamada 007. Lembra daquela bolsa? E eu andava com aquilo, abria, tinha um inário, não tinha dinheiro, mas tinha inário, tinha a Bíblia e muito papel. E eu deixava lá a minha bolsa, vinha do seminário, deixava a bolsa, me ajoelhava lá no meu quarto e dizia: Senhor, me abençoa aqui nessa cidade, Senhor. Deus tem misericórdia de mim. E saía visitando para cá, para lá, para cá, para lá. Eu ia visitar uma ovelha, num determinado bairro. Não vou dizer o bairro, não vou dizer o nome. Mas pensa numa pessoa que só murmurava. Aí eu chegava lá cheio de gás, visitar a irmã, com a minha Bíblia, com o meu inário e com muita paixão. E eu tocava a campainha e ela me atendia. Eu pergunto: e aí, irmã, tudo bem? E ela disse assim, curvava a cabeça: ah, pastor, tanto problema, uma luta, pastor. Sério, irmão. Eu olhava para aquela irmã e eu me lembrava do desenho. Ó vida.
Ó azar. Aí eu sacudi a cabeça. Não, irmã, você vai vencer. É, pastor, está tão difícil. Aquele jeitinho assim, sabe? Aqui em Barra do Piraí não tem muito isso não. Mas lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, você sabe por quê? Porque não pegamos o mistério que está atrás desse texto. Irmãos, Tiago, você sabia que a tradição cristã chama de Tiago como Tiago, joelho de camelo? Você sabe por que a tradição cristã não está na Bíblia? Isso é tradição, é extra-bíblico. Chama Tiago como sendo Tiago, joelho de camelo. Você sabe por quê? Porque a tradição cristã diz que esse irmão orava tanto que o seu joelho tinha o formato do joelho do camelo. Você já viu como é que é o joelho do camelo? Calejado. Portanto, quando ele fala sobre oração e nos apresenta essa preciosidade, essa pérola, este mistério, esta chave poderosa, eficaz, ele o faz inspirado na sua própria experiência. O texto fala 7 vezes sobre a oração. Do verso 13 ao versículo 18. 7 vezes o texto fala sobre a oração. A oração é poderosa, é eficaz, dá certo. Você sabe qual é a ideia? Eu estava lendo alguns comentaristas que falavam sobre esse texto, sobretudo nessa expressão, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Um deles traduz aqui que a ideia que está por trás dessa afirmação é de que é uma súplica que tem energia, tem algo fluindo, vazando, tem uma energia nessa oração. Por isso ela é poderosa. E qual é o poder da oração vitoriosa? Em primeiro lugar, estão comigo até aqui, irmãos? Amém? Qual é o poder da oração vitoriosa? A oração vitoriosa pode restaurar o aflito. Está aqui. Está alguém entre vós aflito? O que é que Tiago diz? Qual é a resposta? Há muitos que estão aflitos por muitos e variados motivos. Filhos, muitas vezes trazem aflição aos pais. Casamento. Aflição é meu casamento que está se decompondo, está se desfazendo, traz aflição. Problemas financeiros, desemprego. As contas que aumentam e a receita que diminui. Incertezas. Isso traz aflição. Saúde. Aquela mancha que apareceu num raio-x. Estamos agora, outubro rosa, não é isso? Aquela mancha que apareceu no seio da mulher e que logo traz uma série de pensamentos negativos. E há tantas outras situações que provocam aflição. Qual é a resposta que Tiago apresenta, irmãos? Está alguém entre vós aflito? Ore. Olha só,
Eu acredito que é muito válida a terapia, a busca de ajuda com profissionais da saúde mental. Eu mesmo, muitas vezes em aconselhamentos, percebo que há uma patologia que foge ao escopo da ação pastoral. O pastor não é médico, pelo menos não do corpo. Eu diria que nem da alma, a gente é um enfermeiro da alma. Gostei dessa expressão. Pastor enfermeiro da alma, porque o médico é? O enfermeiro administra o que o médico manda. Então, você é a doutora, não é? Então, pastor é enfermeiro da alma. Gostei disso. E muitas vezes, há pessoas que nos procuram e a gente percebe a necessidade de uma ação profissional, que tem patologia, foge ao escopo da ação espiritual, porque para além da questão espiritual, a questão de saúde mental, e muitas vezes eu oriento, sugiro até o nome de alguns profissionais cristãos, que tenham uma cosmovisão da vida com princípios bíblicos, ainda que o médico ele não vá ministrar no consultório Salmo 91, Salmo 23, mas ele tem uma cosmovisão, uma leitura com um pano de fundo cristão, e isso é importante. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que, conquanto seja válido, nada substitui a oração para restaurar o aflito. Está alguém entre vós aflito? Qual é o poder da oração? Ore por ele. Ore por ele. Ore por ela. Clame a Deus que entre com providência, porque Tiago, ele está nos desafiando ao dizer que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então está alguém entre vós aflito? Ore. Quantas aflições que estão desenhadas ali num pedaço de papel. A gente não lê o que está colocado ali. Quanto tempo vai ficar? Não sei. Não sei quanto tempo vai ficar. Mas certamente, ali muitas aflições colocadas num pedaço de papel. Então, em primeiro lugar, a oração vitoriosa, ela pode restaurar o aflito. Amém, irmãos? Você conhece alguém aflito? Levanta a mão. Conhece? Bem alto, levanta a mão. Qual é o seu desafio hoje? Qual é o seu desafio? Orar. Ore. Mas não é orar distraidamente. É orar como Tiago se refere a Elias. É com fervor, com compaixão. É buscando sentir a dor que o outro sente, porque quando nós sentimos a dor que o outro sente, nós oramos de forma diferente. Então a oração é poderosa, a oração eficaz é poderosa para restaurar o aflito. Segundo lugar, a oração vitoriosa, ela pode curar o doente. Verso 14. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Olha que a importância da liderança dos oficiais da igreja. Os homens e mulheres que são oficiais da igreja precisam entender que há uma investidura divina sobre os irmãos.
São oficiais da igreja, não é um cargo meramente. E se o indivíduo não estiver na função como oficial da igreja, pastor, diácono, com essa compreensão, está perdendo. É sério isso. Chame os presbíteros da igreja. E o texto diz assim: orem sobre ele. Você sabe qual é a ideia de orar sobre ele? Impor as mãos. A imposição de mãos significa autoridade. Não é para sair impondo as mãos em todo mundo. Às vezes no meu gabinete, eu oro com algumas pessoas, eu estendo minhas mãos e imponho as minhas mãos. Algumas vezes eu digo assim: olha, eu vou orar com você, depois você vai se ajoelhar e eu vou impor as minhas mãos sobre você, porque é uma necessidade que eu entendo usar esse princípio da autoridade espiritual. Irmãos, isso aqui é uma preciosidade, é um mistério. Ungindo com óleo em nome do Senhor. Eu fui estudar essa questão da unção e vi que alguns comentaristas trabalham a ideia de se tratar de uma ação medicamentosa, medicinal, porque os óleos eram utilizados em muitos casos como tratamento. Mas eu preferi ficar com a interpretação de um tradicional pastor batista americano, extremamente conservador, chamado John MacArthur. Ele é cessacionista, ele crê que os dons cessaram. Eu penso diferente dele. Ele é muito tradicional. Mas olha a interpretação que o Dr. John MacArthur dá à questão da unção. Ele diz assim: não se refere a um ato medicinal ou uma poção mágica, mas sim em um símbolo da consagração de pessoas doentes e da presença alegre do Espírito Santo. Nesse caso, para trazer cura. Ou seja, o Dr. John MacArthur, ele está interpretando que a unção com óleo tem a ver com, sim, através daquele símbolo, trazer cura à vida da pessoa. Não é uma prática batista, é verdade. Mas eu não posso dizer que não seja uma prática bíblica. Mas o que ele está dizendo é que na doença, a oração vitoriosa pode trazer cura para o doente. Está me entendendo, irmão? Diz mais: a oração da fé salvará o doente. Não é salvar da eternidade, salvar da doença. O Senhor o levantará. E alguns comentaristas sugerem que quando Tiago diz: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, é admitindo a possibilidade de uma doença causada pelo pecado, ou como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, uma doença ramartiológica, usando uma derivação da palavra grega que traduz pecado, hamartia, ele diz hamartiológica. Pastor Hernandes interpreta assim. Mas o ponto aqui, o elemento intelo, o elemento principal é que a oração vitoriosa pode levantar o doente. Irmãos, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você crê nisso? Crê nisso?
Eu sei que muitos de nós nos deixamos vencer pelo inimigo que falei domingo passado aqui dentro, a dúvida. Olha, às vezes é bom você pedir a criança para orar por alguma coisa, sabe por quê? Porque a criança tem menos dificuldade com dúvida. Orar para um doente, porque compreendêssemos bem, o poder da oração pode levantar o doente. Eu nunca vou me esquecer, permitam-me compartilhar essa experiência, já citada aqui há muitos anos atrás, visitando aqui na UTI no hospital da cidade. Visitar aquela pessoa que era membro da nossa igreja, soube que estava na UTI, pedi licença e fui gentilmente acolhido para entrar na UTI. Aliás, raramente tenho dificuldade de entrar no hospital, apresentando-me como pastor e da forma respeitosa e agradecendo depois a liberação para a visita, que isso deixa a porta aberta. Cheguei lá, vários boxes onde estavam os enfermos, e olhei para tentar descobrir quem era a moça, porque não estava identificando fisicamente. Alguém disse assim, aquela ali. E meus irmãos, quando cheguei lá perto, a moça estava tão inchada, estava desfigurada, eu não consegui identificá-la. No meu coração veio o inimigo chamado dúvida. Eu não sabia se orava pela cura ou se orava para que o Senhor não a deixasse ficar sofrendo. Que, em outras palavras, é que o Senhor a leve. Mas lá estava. E quanto isso não é para mérito do pregador, claro que não. Eu li um texto bíblico. Eu quero orar. As enfermeiras que estavam lá, eu acho que elas pensando assim, está chegando o fim da moça, aí se aproximaram, numa visão católica, imaginando que o pastor estava lá para extrema unção. E, gente, eu sei de uma coisa, orando ali, Deus foi tão misericordioso, porque Ele viu meu coração que estava em dúvida. Mas Ele teve compaixão. E eu orei pelas enfermeiras, orei pela moça, não lembro nem o que foi pedido. Eu sei de uma coisa. Pouco tempo depois eu encontro com a moça na rua. Mas que triste, não quis mais saber de igreja. O que eu quero dizer que oração vitoriosa tem poder para trazer cura para o doente. Quem aqui já viveu isso? Levanta bem alto a sua mão. Entende? Terceiro lugar. Estão comigo até aqui, irmãos? O que é que o texto ensina? Que a oração vitoriosa levanta o aflito, que a oração vitoriosa pode curar o doente, mas que a oração vitoriosa pode restaurar relacionamentos. Tiago diz, no verso de número 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Quantos relacionamentos apodrecidos. Irmãos, Deus quer abençoar seu povo de uma forma que nós não podemos dimensionar. Mas nós criamos
dificuldades. A oração pode restaurar relacionamento. Tiago enfatiza a necessidade do doente confessar seus pecados. A confissão é feita aos santos e não a um sacerdote. Eu gosto do que o pastor Hernandes, comentando esse texto, diz sobre isso. Sobre a confissão uns aos outros e a restauração que a oração provoca. Ele diz assim, abre aspas, devemos confessar o nosso pecado a Deus, conforme 1 João 1,9, e também àqueles que foram afetados por ele. Jamais devemos confessar um pecado além do círculo que foi afetado por aquele pecado. Pecado privado deve ter confissão privada. Pecado público requer confissão pública. É uma postura errada, diz ele, lavar roupa suja em público. Fecha aspas. Então Tiago está dizendo, orar uns pelos outros, restaura relacionamento. Quando nós intercedemos uns pelos outros, restaura relacionamento. Porque a oração vitoriosa é poderosa. Amém, irmãos? Finalizando, a oração vitoriosa, além de poder restaurar o aflito, curar o doente, restaurar relacionamentos, ela pode interferir na natureza. Isso é misterioso demais. E a referência que Tiago faz é a Elias. Verso 17. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que é que Tiago está dizendo? Que Elias era constituído da mesma matéria que você e eu. Gente, isso é fascinante, sabe por quê? Porque quando a gente olha para Elias, Elias foi aquela figura que não experimentou a morte. Ele andou tanto com Deus que Deus o trasladou. A ideia, quando a gente lê a experiência de Elias, o que ele foi no primeiro livro de Reis, a sua história se encerra no segundo capítulo do segundo livro de Reis, quando ele é levado por carros de fogo, uma coisa maravilhosa, quando a gente olha para Elias, aquela figura que dizia assim, vive o Senhor em cuja presença eu estou, aquele homem que chegava numa cidade, e as pessoas diziam assim, é ele, ali está, o homem de Deus, Elias que vai passando, e a tendência nossa é olhar para Elias assim, olha, de baixo para cima. Mas vem Tiago e desfaz essa ideia de olhar de baixo para cima. Ele traz Elias e o coloca no mesmo nível, sujeito às mesmas paixões que nós. Isso não é tremendo? Ou seja, sujeito às mesmas lutas que você e eu temos. Isso traz oração para o seu nível, para o meu nível. E diz aqui, orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O episódio está no primeiro livro de Reis 17. Que homem de oração. Ele diz assim, não vai chover segundo a minha palavra. Meu irmão, pensa bem, pedir oração para Elias. Elias ora para mim, ora por mim. Mas ele era sujeito às mesmas paixões. E a informação que a gente tem desse texto,
corroborada também pela informação de Lucas capítulo 4, verso de número 25, quando o Senhor Jesus Cristo faz referência a essa realidade de 3 anos e 6 meses que não choveu. Quando Jesus cita um texto do Antigo Testamento, ele está corroborando, ele está autenticando, ele está carimbando, dizendo, é verdade. E ele orou. E lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando a chuva vem, é muito interessante, capítulo 18, 1 Reis, verso 42, eu já estou caminhando para o fim. 1 Reis 18, 42. Depois daquele embate com os profetas de Baal, que você conhece, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Ele ora. E depois vem a chuva, você vai ler o texto todo. O homem de Deus, a oração dele interferiu na natureza. Irmão querido, a oração é poderosa, a oração vitoriosa é poderosa. Amém? Está entendendo? Saia daqui nessa manhã encorajado a tomar posse dessa promessa, desse mistério, a súplica de um justo. A súplica de um justo. Volta o texto, por favor. Pode muito na sua atuação. Tiago capítulo 5. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Vamos repetir esse texto? A súplica de um justo pode muito. Você pode dizer isso mais forte? Pode dizer um pouquinho mais forte, se gravou, se memorizou, diga com os olhos fechados para a mensagem entrar dentro da sua mente e coração. Diga, a súplica. Vamos ficar em pé, vamos falar uma última vez, irmãos, bem firme, vamos lá. Se é de um, pode muito, e é de muitos, percebe? Abençoa você a palavra dessa manhã. Você pediu para Deus, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu quero orar nesse momento. Talvez pessoas aqui com o coração aflito, abatido. Vamos pedir ao Senhor que renove a sua vida. Senhor Deus, querido Pai, nós aprendemos hoje que a oração vitoriosa é poderosa, é eficaz, dá certo. Eu oro para que nós experimentemos, que o Senhor nos permita experimentar essa verdade que acabamos de recitar na nossa vida. Há pessoas aflitas, por motivos variados, nós oramos por elas. Naquela urna, Senhor, certamente centenas e centenas de pedidos.
Pessoas aflitas por causa de um filho, de uma filha, por causa do casamento, da saúde, pessoas doentes, por elas oramos. O Senhor pode levantar o doente e fazê-lo em resposta à oração da igreja. Nós oramos por eles. Relacionamentos rompidos, nós oramos para que o Senhor atue a restauração, porque a oração é poderosa e eficaz. Continua, Senhor, nos falando do transcurso dessa campanha, que se estende até o dia 31. Que outros mais possam se aproximar, possam ingressar nessa jornada maravilhosa de clamor a Ti, Senhor. Leva-nos em paz e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Nós hoje estudamos sobre o quê? Vou pregar outra vez, irmão. Qual foi o tema? O poder. Vá em paz, Deus abençoe, sem cumprimentar, sem abraçar, vá em paz.